Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 4 ao 10. Assim Moisés falou ao povo: O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: Meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso agora traga os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 90. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes,
pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 8 ao 13. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Reflexão. Em seu batismo, Jesus, enquanto rezava, foi ungido pelo Espírito Santo e proclamado como Messias, Filho amado de Deus. Ele é o Filho obediente à vontade e ao projeto do Pai. Sabendo que Jesus é o eleito, o tentador quer desviá-lo da rota estabelecida pela vontade de Deus. Lembrando as tentações do povo de Israel durante os 40 anos no deserto, Jesus é tentado por 3 vezes, durante 40 dias, mas jamais sucumbe às seduções do maligno. Jesus não se curva diante da malícia do diabo e não dá demonstrações de sua glória. Sua glória será vista de forma antecipada apenas por seus discípulos na transfiguração. O Filho de Deus não tem necessidades vaidosas de demonstrar sua autoridade e poder para o diabo. Ele foi tentado a abandonar o projeto de Deus durante toda a sua vida, e em especial ao ser pregado na cruz. Prestes a ser entregue, rezava suando sangue para não cair na tentação de fugir da missão. Lucas capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. O Evangelho de hoje encerra dizendo: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Lucas capítulo 4, versículo 12. O tempo oportuno é a hora da cruz. Mas Jesus não cede. Ele reza e diz aos seus discípulos: orai para não cairdes em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40.
somos convidados a rezar para que, quando tentados, não abandonemos a cruz e o Cristo crucificado. Mas e quanto a nós? Vimos na segunda leitura de hoje, no versículo 10, a seguinte passagem: é crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Mas e quanto a nós? O que tem proclamado a nossa boca ultimamente? Será que tem confessado a nossa fé em Jesus Cristo? Ou será que tem proclamado mundanismos, dividismos, partidismos, ideologias, ou ainda repercutido notícias negativas, notícias inúteis, de filmes, séries, novelas, redes sociais, etc. Reflita. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.